Ao interagir com o mundo, o ser humano sempre transformou o ambiente ao seu redor. Desde a invenção da roda, que o ser humano inventa tecnologias para facilitar a vida. Mas, recentemente, essas mudanças e novas tecnologias estão surgindo cada vez mais rápido, o que dá uma certa sensação de incerteza. Hoje nós vamos conversar sobre a inovação, em especial aqui no serviço público, e quem está aqui para conversar conosco são a Séfora Lilian, especialista em inovação e analytics, e também o Gino Terentin, consultor de organização e estratégia. Sejam bem-vindos, muito obrigada por virem aqui participar do programa Cidadania. Séfora, como você se tornou uma especialista em inovação? Obrigada pelo convite, primeiro. A inovação, eu acho que desde cedo eu comecei a estudar, né? A minha formação é na área de TI e na área de administração de empresa e administração pública. E o envolvimento começou com aquela curiosidade de saber o que está acontecendo no mundo. E aí, por conta disso, eu acabei me envolvendo em projetos na área tanto de tecnologia quanto na área de negocial, né? Sempre, assim, tentando ver como trazer a inovação para esses processos, como que a gente pode estar trabalhando a inovação no serviço público, como que eu posso estar trazendo alguma coisa que mude o processo e dê mais eficiência. Foi o envolvimento assim, e aí nesse momento a gente acaba conectando com pessoas, né, como o Gino e outras pessoas de outros órgãos, que também tinham esse desejo de estar trazendo inovação para o serviço público. E aí assim a gente acaba formando grupos para estudar inovação e não só ficar reclamando, mas meter a mão na massa, né, fazer, executar, propor, fazer projetos que tragam realmente uma diferença na vida de quem está precisando, né, da pessoa que está lá na ponta precisando realmente dessa inovação. E aí, assim, foi criado tanto o Grupo ETO, de voluntários no Banco do Brasil, quanto o Grupo Ignites, que são de servidores do setor público, que se encontram para estar falando como que a gente pode estar inovando no serviço público, como que a gente pode estar transformando o nosso trabalho. Vamos aproveitar, então, já que você falou no Ignites, é um site, né, que está disponível para quem quiser acessar. Conta mais um pouco para a gente do que se trata. O Ignites, ele surgiu no ano passado, durante a Semana de Inovação do Governo Federal, que acontece geralmente final de ano, segundo semestre. E aí, durante o dia, tinham essas palestras e a gente, um grupo, né, de amigos inconformados e querendo fazer a mudança, né, a gente se encontrou e falou, combinou, bora ver o que a gente pode fazer para não só estar propondo essa questão da mudança, mas engajando mais pessoas para que as pessoas também não se sintam sozinhas, porque o que acontece muito é assim, a gente vê no serviço público todo mundo querendo mudar, mas as pessoas se sentem sozinhas, pensam, só estou eu aqui querendo fazer isso, é muita barreira, e aí quando as pessoas se juntam, elas acabam propondo projetos e juntas vão desenvolvendo. Disso surgiu o grupo e a gente propôs encontros durante a Semana de Inovação. À noite a gente se reunia em locais, né, ou cowork ou bares, para estar falando de maneira descontraída sobre como que a gente pode estar transformando o serviço público. Nós já fizemos encontros para falar sobre laboratórios de inovação do serviço público, para falar sobre educação, para falar sobre diversidade, para falar sobre computação cognitiva, análise de dados, toda essa parte, cada encontro que a gente faz tem um tema. E a gente também participamos do Rectal, que foi um festival de inovação, e fizemos também lá, foi legal porque tinha gente de todo o Brasil se conectando para estar falando o que pode estar fazendo diferente na sua instituição, na organização. A gente está nas redes, o pessoal pode encontrar a gente nos grupos, fazemos também cursos online que a gente propõe, né, para levar para o servidor, para aquela pessoa que não tem assim, acesso a tantos cursos, a gente está passando a capacitação, porque como o mundo está muito em transformação, as pessoas começam a ver assim, como é que eu vou trabalhar nesse mundo em transformação, que tipo de ferramentas que eu preciso para estar trabalhando com isso. Daí a gente fez uma iniciativa do curso de Scrum, com o Gino, tudo, e outros... Do curso de? Scrum, que é um framework de metodologias ágeis para ensinar as pessoas como que a gente trabalha com essa questão de problemas complexos, né? Até o Gino, que foi o nosso professor, pode falar melhor disso aí também. Gino, e você? Como você chegou na inovação? Legal, obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui.
Bom, o serviço público, eu trabalho na Caixa, trabalho em banco e tenho tido contato com empresas de vários lugares, vários setores. E a gente percebe uma necessidade de reinvenção disso tudo, né? E em decorrência das mudanças que estão acontecendo, não só de tecnologia, mas do empoderamento das pessoas por meio dessa conexão com redes, né? Então, até então, a sociedade tinha uma maneira de se organizar e hoje a gente vê o empoderamento do consumidor, do cliente em redes sociais. Um problema numa empresa, um carro, alguma coisa que você compra, que passa por algum problema, rapidamente aquela pessoa consegue ter acesso ter uma voz muito alta, né? E ter acesso a muitas outras pessoas por meio de rede. Então, o que vai acontecer com o banco, o que vai acontecer com as empresas públicas no futuro? Como a gente vai conseguir se adaptar tão rapidamente às mudanças que o mercado vai impor e que as próprias pessoas vão querer para o serviço e produto que elas venham a consumir no futuro? Essa discussão acontece muito no nível estratégico da Caixa. E, por conta disso, a inovação ganhou um espaço muito importante, deixou de ser algo bonito, uma novidade na empresa, algo para poucos, para fazer parte da estratégia da organização. Então, inovar não é mais uma opção. Também não é para tudo, né? A gente fica pensando, poxa, eu tenho que pagar as contas do dia seguinte e em que ponto a inovação ela vai me ajudar com isso? Certamente a gente vai ter processos que vão precisar continuar por algum tempo sendo executados da forma que a gente faz hoje, mas a inovação ela se torna uma ferramenta muito importante para a estratégia das organizações, da Caixa e de outras tantas, né? E aí, no serviço público, dá para aproveitar assim, exemplos que a gente vê de empresas, Google, Apple, que já assim, mudaram completamente a estrutura, funcionam de outra forma, as pessoas eles até conquistam os próprios trabalhadores, praticamente moram lá, comem, dormem se for preciso. Dá para aproveitar esse tipo de estratégia no serviço público também? Com certeza. O que a gente vê muito é que as organizações, elas vêm daquele modelo de revolução industrial e as pessoas trabalham hoje, na realidade, quando a gente fala até em questão de futuro do trabalho, mas a sua organização, ela trabalha no passado do trabalho. Foi todo montado, né? Uma questão, não que isso seja errado, mas ela foi montada para trabalhar dessa forma. O que está acontecendo agora com essas revoluções pós-digitais, as pessoas precisam aprender a trabalhar de uma forma diferente. Por isso está surgindo muito essa questão de coworks, de equipes matriciais, que é a forma como as empresas, que a gente chama de empresas exponenciais, trabalham, né? Então, você tem muita questão do propósito. Então, sai daquele modelo industrial que era preditivo, que era hierárquico, que era voltado para controle, para um outro modelo de trabalho, que é trabalhar com propósito, que é trabalhar com equipes matriciais, com várias pessoas de diversas equipes, diversas divisões trabalhando no mesmo projeto. Isso que seria uma empresa exponencial? A empresa exponencial é aquela que ela consegue atingir, digamos, 1 bilhão de valor, né, de mercado em bem pouco tempo. Ela tem como transparência, propósito, como a sua base, ela tem todo um framework que fala o que seria uma empresa exponencial. Tem até um ranking, depois dá para passar o link para ver lá na internet, que colocam quais são as top 100 empresas exponenciais e mostra quais são as características. A coisa mais forte delas também é essa questão do propósito. E trabalhar com equipes matriciais são mais flexíveis, as pessoas trabalham em times para resolver um determinado projeto, um assunto ou problema. E o que eu tenho visto é que, embora as organizações, instituições tradicionais ainda tenham essa questão desse modelo de revolução industrial, eles estão migrando, estão se formando várias salas ágeis, novos modelos de trabalho para as pessoas estarem trabalhando de forma mais flexível para a resolução de problemas e projetos com lideranças circunstanciais. Então, essa migração já está acontecendo, está sendo absorvida pelas instituições. E é necessário, dentro desse modelo, né, mais antigo, é sempre importante que os trabalhadores estejam presentes fisicamente. Isso vai mudar? Isso já tem mudado bastante, né? A tendência é que continue a mudar. Pelo menos a gente vê isso acontecendo em grandes organizações, principalmente também contando com o fuso horário, trabalhando em vários países e equipes distribuídas. E a gente vem de um modelo muito de fábrica, né? Então, a necessidade de você ter as pessoas ali dentro
é porque muito do produto gerado era em volume. Então, a gente tinha quantidade de produtos produzidos, quantidade de processos que a gente analisou. A quantidade tende a deixar espaço para a criatividade, né? E para você criar, você não precisa estar fisicamente naquele lugar. Não quer dizer que a gente não vai estar também em algum momento juntos. Agora, quando a gente olha em tecnologias como óculos de realidade virtual e aumentada, fica um pouco questionável isso também, né? Porque a partir do momento que eu coloco um óculos, olho para o lado e vejo uma pessoa ali que não necessariamente está nem no mesmo lugar físico que eu, ou até no mesmo país que eu, para o meu cérebro ela está ali, né? Então, a gente, com essas tecnologias exponenciais, tecnologias novas, a gente consegue ter um efeito muito parecido com uma sala de reuniões ou uma sala de aula com pessoas que não estão fisicamente ali, mas estão participando de alguma forma como se estivessem, né? Agora, no serviço público ainda tem muito essa ideia de, né, bater o ponto, ver se a pessoa quantas horas, né? Então, isso também pode ser repensado. A maneira que a gente mede as pessoas vai determinar o comportamento que elas têm, né? Uma das grandes reinvenções do serviço público é como nós estamos medindo os nossos colaboradores. Eu costumo dizer que é a síndrome do Rambo, né? A gente lembra do Rambo 1, como é que era? O coronel Trautmann chegava ali, falava para o Rambo, olha, você tem que atravessar esse rio e tem um exército lá armado até os dentes, você tem que derrotar todos eles. Toma aqui sua faca. Então, o cara pula, vai contra todos e contra tudo, contra todos os indicadores, para poder fazer algo heróico, chegar lá, derrotar todas aquelas pessoas, depois voltar e ficar 10, 15 anos para poder se recuperar física e psicologicamente do trauma que ele teve para poder fazer aquilo. O cara vai saber como que o coronel depois encontra ele no Tibete, trabalhando com bonsai. Então, olha só o tamanho do trauma que você trouxe para aquela pessoa para poder lutar contra todos os indicadores. A gente precisa parar de buscar nas empresas o herói. Ele não é escalável e nem sustentável. Não quer dizer que a gente não tenha que premiar o ato heróico quando é feito por uma situação muito específica, mas não buscar o herói, né? Se todos nós trabalhássemos menos, mas na mesma direção, nós teríamos ali mais resultado do que buscar o herói. E a gente continua medindo por produtividade. A gente vai precisar repensar isso, porque não adianta medir o empregado por produtividade e depois cobrar a satisfação do cliente. Então, olha, quantos seguros você vendeu, ou quantas contas você abriu, ou quantos processos você analisou, mas no final do dia, falar, não, você tem que deixar o cliente satisfeito. Como é que eu vou fazer para trabalhar a experiência do cliente? Eu sou cobrado por volume. Eu preciso passar a ser cobrado para melhorar a vida do cliente, trazer para aquela pessoa cidadania, dignidade e melhorar as condições daquele cidadão, né? Séfora, agora a mudança, né, assim, você até falou assim, das pessoas verem o que é preciso mudar e serem, né, voluntárias, mas muitas vezes existe uma resistência à mudança, né? Quem está acostumado a fazer de algum jeito, chega outro, poxa, podia ser diferente, muitas vezes não é bem recebido. Sim. O que acontece? A gente se acostuma a trabalhar de uma mesma forma. E qualquer coisa que vem de fora, que você tenha que sair da sua zona de conforto, porque você está ali trabalhando, está na sua zona de conforto. Quando você é desafiado a fazer alguma coisa diferente, a trabalhar de alguma outra forma, você tem essa resistência. As pessoas no início pensam assim, não, por que eu tenho que fazer, inventar alguma outra coisa, ou alguém vem me falar para fazer de uma forma diferente, se está tudo confortável, se o que eu fiz até agora me levou a chegar até onde eu estou. Por que eu tenho que fazer essa mudança? A grande questão é, o que a gente sempre fala é o seguinte, se você não participa da conversa, a conversa acontece sem você. Está tendo toda uma transformação, uma revolução fora, independente da pessoa que está lá confortável, que vai, de alguma forma, mexer com a forma que ela está trabalhando. Vão ser muitas mudanças que vão acontecer. Então, ou ela começa a se preparar para isso, ou então ela vai acabar sendo atropelada por todas essas mudanças. Não é mais uma questão assim de, eu quero continuar aqui confortável, trabalhando da forma que eu estou trabalhando e tudo bem. Vão vir muitas mudanças e as pessoas têm que estar se preparando por isso. Mas sim, tem mesmo resistência. Tem algumas pessoas que levam um tempinho para o que a gente chama, mudar o mindset, mudar a mentalidade, né, para ver o que está acontecendo aí no mundo. Isso não impacta só o seu trabalho, só aquela questão do processo que você está resolvendo. É questão de família. Quantas novas profissões não estão surgindo? Quanta coisa não está sendo automatizada e quantos outros trabalhos que seriam mais criativos, mais humanos, não estão surgindo por aí? Então, a pessoa tem que começar a se preparar. E quando você fala isso, você vai ver família, vai ver filho, vai ver primos, vai ver toda a sociedade como um todo. Então, não é uma mudança específica só do mundo do trabalho. É uma coisa que está acontecendo de forma geral.
E como se preparar para essas mudanças? A gente fala mudanças, o mundo está mudando, mas tem como prever o que está mudando? Assim, existe até uma previsão, uma profissão, né? Os futurólogos, tem como prever o futuro? De alguma forma, sim. Algumas coisas, elas são... Sempre você tem aqueles conhecidos, aquelas mudanças que são possíveis de você antever, e algumas outras não. A gente olha, por exemplo, para Alvin Toffler, Jules Verne. Muito do que se falava lá, décadas, séculos atrás, acaba se materializando de alguma forma. E nem tudo isso é simplesmente uma previsão com base em ficção científica. Algumas coisas você consegue, de fato, antever, outras não. Outras, de fato, a gente vai precisar começar a ver acontecer para viver a mudança à medida que ela se torne real. O ponto talvez não seja tanto prever o que vem, mas como a gente consegue ter facilidade para se adaptar ao que vier. Como é que a gente consegue diminuir o impacto dessas mudanças na nossa vida? Algumas coisas a gente sabe que vão andar para determinado lado. Outras a gente vai precisar, de fato, desenvolver uma habilidade de se adaptar rapidamente às mudanças que vão acontecendo, né? Principalmente no setor público. Pois é, justamente no setor público, a gente vê assim, uma grande mudança que está acontecendo, né, em todas as áreas é a digitalização, né? Assim, acabar com o papel, até, né, assim, uma proposta até ecológica. Mas, às vezes, a gente vê que muda a forma, o suporte, mas o pensamento é o mesmo, né? Você não tem mais o papel, mas você continua tendo que mandar para o mesmo lugar, carimbar digitalmente. Assim, é assim que deve se fazer ou tem que mudar o pensamento? O que está acontecendo muito, principalmente nesse processo de digitalização, né, que o pessoal fala, a pessoa está transferindo a parte do material para o digital. Só que ela não vê que, por exemplo, ao fazer essa transferência, não é simplesmente, vou escanear, vou transformar isso. O tanto de informação que a pessoa pode conseguir através desse documento, se ela pegar e colocar isso no digital. A gente estava conversando a respeito de processos no serviço público, que às vezes o pessoal... Porque o que se fazia antes com esses documentos? Ia pegar esse documento, colocar lá numa biblioteca, ou no estoque, ou em algum lugar e deixar armazenado lá. Daí, devido a ver essa questão que estava gerando muito documento, resolveram fazer esse processo para o meio digital. Só que não é só você tirar essa carga do volume. Imagina o tanto de informação que você pode estar trabalhando aí, nessa parte do digital, coletando informações para ver assim, aqui eu tenho, sei lá, nessa parte aí do INSS, eu tenho várias pessoas que estão aposentando, como que eu posso pegar esse processo e essas informações e trazer um benefício lá para o cidadão, para quem está precisando disso, através dessa análise de dados, né? E esse processo, a gente chama até 6D do crescimento exponencial, isso são fatores também que mudam a organização do modelo industrial para essas organizações exponenciais, que elas passam primeiro por esse processo de digitalização, que é transformar tudo que... Você lembra, antigamente tinha aqueles mapas, né, rodoviários, que eram, sei lá, um manual praticamente, um livro desse tamanho, e você ia viajar de um lugar para o outro, você tinha aquilo ali. O que transformou aquilo? Transformou-se em 0 e 1, né, digitalizou, e aí a gente hoje tem o Waze, tem tudo isso. Depois você passa por um outro processo, que a gente fala que é muito lento, que é o processo da decepção entre os 6D, que é aquela história que você fica pensando, essa mudança nunca vai acontecer, vai demorar muito tempo. Que é o caso da, por exemplo, impressora 3D tem mais de 30 anos, mas só agora que ela está na curva exponencial se tornando mais utilizável, né? Mais presente no dia a dia das pessoas. Depois você tem um processo... Que tem também uma redução de custos, isso, né? Geralmente, quando são inventadas, quando a curva exponencial é justamente isso. A tecnologia fica melhor e se reduz o custo. Depois que você desmaterializa isso, né? Que aí, por exemplo, no seu celular, quantas coisas que você tinha separado, tipo máquina fotográfica, alarme, tudo, e eles cabem tudo no celular. E depois tem outros passos também, mas basicamente isso tudo aí você tem lá a desmonetização de graça. E quando você passa para o último, né, que seria a democratização, é porque é de graça e é barato e celular todo mundo pode ter acesso. Então, você tem que pensar assim, quais os produtos e serviços vão passar por essa trilha que eu posso estar trazendo do meio presencial para o meio digital? É claro que a gente tem inicialmente uma barreira das pessoas aceitarem o digital.
Mas aí você imagina, o WhatsApp, todas essas empresas. Ah, não, isso aí vai demorar muito tempo para as pessoas estarem aceitando. Mas quando você vê no grupo de família, sua mãe, sua tia, utilizando, falando com as... É sinal que as coisas já começaram a se massificar. A mesma coisa com outras tecnologias. No início elas demoram um tempinho, mas à medida que isso se torna fácil para todo mundo, as pessoas realmente, elas usam, elas aderem a essas novas tecnologias. Porque é muito ganho em questão de tempo, dinheiro e energia, né? Você está podendo conversar com uma pessoa aqui que antes você tinha que ligar, usar telefone. E aí a gente tem que ver no serviço público que serviços eu posso estar modernizando, posso estar passando e fazendo essa transformação digital, para que seja melhor para o cidadão, para quem está recebendo lá esse benefício, né? É essa a grande questão. Que tem essa questão da inovação tecnológica, né, da invenção de novas ferramentas, mas às vezes a gente vê também exemplos assim que pegam tecnologias existentes e revolucionam, né? O Uber, Airbnb, né? Assim, eles pegaram coisas que já existiam e mudaram a forma de pensar sobre aquilo, né? Isso também pode ser aplicado no serviço público. Essa é a grande transformação do empoderamento das pessoas, né? Hoje, 2, 3 pessoas conseguem se reunir, fazer uma empresa e criar um serviço para competir com uma grande organização, muitas vezes de igual para igual, né? E muitas vezes ganhando delas. Então, a gente olha para esse serviço de plataforma, eles servem muitas vezes de competição com grandes redes e que nasceram de ideias de 2, 3 pessoas. Eu penso que cada um de nós hoje consegue se enxergar como um dono de uma startup, com alguém capaz de mudar o mundo, de fazer algo extremamente disruptivo nesse contexto. E as empresas têm que se preparar também para isso, talvez não no combate. Talvez como a gente consegue aproveitar essa possibilidade de interagir com mais pessoas, startups e empresas, e criar uma grande rede de colaboração governo e empresas, né? Escola também, por que não? E o que vem pela frente? Quais são os desafios que estão por vir? Eu acredito assim que o maior desafio que a gente vê hoje é cultural para fazer essa mudança. Em termos de tecnologia, o que tiver que vier, entendeu? Eu sou entusiasta dessa área de futurismo, né? E a gente fala assim, o futuro, na realidade, ele não existe. A gente está criando agora. A gente vê os sinais, que a gente chama até sinais fracos do que está acontecendo aí no mundo, mas aí a gente, de acordo com isso, vai criar o futuro que a gente escolher ou que a gente der mais atenção. Só que nisso, não adianta só tentar mudar a estratégia, só tentar mudar, trazer uma inovação para dentro. A gente precisa mudar a cultura das pessoas, que é aquela história de eu tenho que sair dessa minha zona de conforto, abraçar o novo para ver de que forma que eu vou estar me posicionando com relação a isso. E isso é um desafio muito grande. As empresas tentam mudar, mas a questão da mudança cultural, trazendo informação para elas estarem assim, participando desses eventos que estão falando de tecnologia, trazer esse discurso, né, para o meio ambiente, né, para o meio que elas convivem, e trazer mesmo, vamos conversar sobre isso, vamos trazer essas questões, até o pessoal fala muito, quando vê relacionado a futuro, os robôs vão dominar o mundo, muito vê aquela visão meio Skynet, que vai ser tudo ruim, né? Só que quando a gente começa a avaliar a tanto de coisa que no evoluir da humanidade a gente já teve de benefícios, isso aí a gente tem um balanço de que a gente está melhor do que a gente estava antes. Mas eu vejo assim, um grande desafio mesmo é essa questão das pessoas, essa mudança cultural, principalmente dentro das organizações, dentro do serviço público. E fazer essas conexões para que isso possa fluir de forma mais orgânica mesmo. Pois é, a gente tem falou até agora sobre as previsões, né, os bons prognósticos, mas tem muita gente que tem medo dessas mudanças que vêm pela frente, tem medo de diminuir os empregos, de um controle muito grande. Esse risco também existe? Pois é, a gente encontra várias opiniões sobre isso, né? Tem uma linha que pensa, Stephen Hawking falava sobre isso, falava do AI como algo muito perigoso, como algo que pudesse amanhã nos comprometer enquanto espécie. E há uma outra linha da abundância, que olha para a tecnologia como a possibilidade de promover grande melhoria de vida para boa parte do mundo, se não para todo ele. Eu penso muito no que a Séfora falou. Acho que o futuro a gente vai construir. Lembra muito daquele filme De Volta para o Futuro, aquela frase final do Dr. Emmett Brown,
que o futuro não existe, o futuro é aquilo que a gente faz dele. Então, eu não vejo como algo marcado, anotado, vai acontecer isso. A gente vai precisar trabalhar e, claro, não é só a tecnologia. As premissas com as quais a tecnologia acontece faz toda a diferença. Então, se a gente estiver trabalhando com premissas de melhorar a vida das pessoas, tornar o acesso a recursos mais fácil e mais digno para os outros, essas premissas vão fazer a tecnologia ser bem utilizada e, de fato, melhorar a vida dos outros. Então, eu não vejo com maus olhos, não. Então, é isso aí, vamos construir o futuro, né? Muito obrigada pela presença de vocês, a participação aqui no Cidadania. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço também a você que nos assiste. Para rever, baixar ou assistir novamente esse programa, visite o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, é youtube.com/TV Senado. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode ligar gratuitamente para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.